E aí pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente do que o normal. Hoje eu estou sentado, porque hoje eu vou fazer um react sobre a história do carro movido a água. Tem um podcast que o pessoal tratou desse tema, o podcast do Vilela, Inteligência Limitada, e eu quero trazer esse tema aqui, porque é um tema legal, porque mistura ciências e mistura negócios, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo logo após a vinheta. Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que já deu o que falar na internet. Tem horas que esse assunto está mais em voga, tem horas que esse assunto está menor, que é sobre carro movido a água. Inclusive hoje em dia, com essa questão do combustível no valor que está, essa ideia volta à tona e é sobre esse assunto que a gente vai tratar. Só que primeiro não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê like, compartilhe, curta esse vídeo, mande esse vídeo para o maior número de pessoas, ajude o canal a crescer, porque com o seu like a gente consegue desenvolver o melhor trabalho, a gente consegue saber se está agradando, se não está. Inclusive é o seguinte, deixe comentários também, porque os comentários ajudam muito no engajamento, tá certo? Então vamos começar aí com o nosso react. Eu ainda não decidi. Esse react eu vou tentar fazer isso sem cortes, o máximo, o mínimo de cortes possíveis, tá? Eu ainda não decidi se eu vou borrar a imagem ou não sobre direitos autorais. Eu acho que não vai precisar, mas se tiver borrado você já sabe o que foi que eu decidi depois de borrar, tá certo? Então eu vou dar o play aqui só para vocês saberem. O título, né, desse react é A Morte Suspeita do Inventor do Carro Movido a Água. Carlos Mazei, que é o nome do convidado que foi levado até lá, né? E esse convidado é que fez esses comentários todos e tal, e aí a gente vai ouvir sobre ele e eu vou fazer os meus comentários. Então eu vou dar o play aqui para vocês. Vamos lá. Falando e o carro, o João Carlos Ângelo, o carro brasileiro que é movido a água. Puta, essa é famosa, hein? matou. Famosa, hein? Essa é Aqui, famosa. ó. Aqui. Existe isso mesmo? O último. Aqui, ó. Penúltimo capítulo do meu livro. Dá pra ver aí, mano? Carro movido a água. Caramba, e o que aconteceu? Esse cara. Então ele escreveu um livro, parece que deve ser um livro de invenções. Eu vou ser sincero, eu não conheço esse Carlos Mazei, tá? Não sei quem que ele é, mas me chamou muita atenção o assunto, né? Então é por isso que eu trouxe aqui. Então parece que ele escreveu esse livro e no último capítulo desse livro ele colocou sobre essa história, né, no Brasil. O cara teve comigo 2 semanas antes dele morrer. Ele queria fazer uma corrida, ele me procurou. Mas ele morreu como? Não foi afogado, não, né? Não. Nem bateu o carro. Nem bateu o carro. Então, a mãe dele não quis entrar em detalhe, ele faleceu. Ele queria fazer uma corrida em Interlagos, com um carro movido a água, onde ele iria converter os carros meia hora antes da corrida. Como que é movido a água? Como que? E teve um outro cara, esse aqui eu não cheguei a ver o carro. Uma coisa já começando aí, muito interessante, esse negócio assim, ele queria fazer uma corrida em Interlagos e converter o carro meia hora antes da corrida. Já é um negócio estranho, por quê? Ele vai comentar aqui, mas eu já vou antecipando. Carro movido a água não tem segredo. O que o pessoal faz? Eles fazem eletrólise na água. O que é essa eletrólise? Eletrólise é você coloca vamos lá, simplificando, chama de eletrodos, né? Mas 2 pedaços de ferro dentro da água. Ferro é modo de dizer, porque é cobre, então tem vários tipos de eletrodos. É para ficar simples a explicação. Então você coloca 2 eletrodos dentro da água e você passa uma corrente elétrica de um para o outro. Ou seja, você tipo como se fosse liga na tomada, só que não faça isso na sua casa. Por quê? Porque isso tem corrente controlada, então tem um circuito que dá sustentação para que isso funcione. Porque se você fizer isso na sua casa, você vai fechar curto e vai derrubar o disjuntor da sua casa. Então,
É exatamente desse jeito que funciona. Você coloca lá um eletrodo, ele começa a passar uma corrente elétrica. Essa eletrólise, né, que é o nome desse processo, ele gera uma reação química na água e você separa da água o que é hidrogênio e o que é oxigênio. Basicamente, esse é o processo, tá? Então, para você fazer um carro movido a água, você tem que dar um jeito de capturar esse hidrogênio livre, e esse hidrogênio você injeta no motor do carro, que é o que gera a explosão. Fique até o fim dessa live que eu vou dar aí a resposta final, se esse negócio é possível ou não, tá bom? Vamos continuar ouvindo aí. Carro andando, tá? Ele foi no meu escritório no Rio de Janeiro, na época eu tinha um escritório lá, ele foi conversar comigo lá, passou umas 4 horas comigo, fiz uma entrevista com ele porque eu estava escrevendo o livro e eu queria saber os detalhes. Mas depois eu recebi no meu escritório que foi com uma Cherokee. Eu fui com ele no posto de gasolina, eu mandei colocar água no tanque e eu saí com o carro andando com água. Tem um negócio interessante aqui, se vocês forem ver esse corte, vocês baixam um pouquinho, tem um comentário que eu achei muito engraçado, que o cara colocou assim: pra que ele foi no posto de gasolina para botar água no carro? Colocava em casa, né? Então, mas era só um comentáriozinho engraçado que eu achei. Mas beleza, vamos lá. Ele separa a molécula de hidrogênio de oxigênio, estoura o hidrogênio e faz o carro andar. E por que o carro fica forte que sobe parede, velho, você não tem noção. E por que não fazem isso em grande escala? Deus une, mas quando ele Espera aí que entrou em comercial aqui. vê que deu ruim, ele também separa. Porque você acha que a indústria automobilística, a indústria do petróleo tem interesse? Então, vamos lá. Então, começando aí por esse detalhe. O carro fica muito forte, sobe até em parede. Isso é verdade. O que acontece? Se você pegar um motor de um carro a combustão e injetar hidrogênio dentro desse motor, o poder de explosão do hidrogênio é muito maior do que o da gasolina. Ou do etanol, depende do que for o seu carro, ou até do diesel. Ele é muito maior, o poder de explosão dele, ele é um gás muito volátil, o hidrogênio. Tanto é que para transportar hidrogênio, geralmente eles transportam em temperatura muito baixa, né? E aliás, esse é um dos problemas do hidrogênio. Por que não tem tanto carro assim a hidrogênio rodando? Porque o problema do hidrogênio é o seguinte, que ele é extremamente volátil, então você precisa colocar ele num lugar que seja um compartimento muito bem fechado, porque você imagina 2 carros a hidrogênio colidindo na rua, entendeu? E de repente vem a explodir esse tanque de combustível, que são células de hidrogênio. Vai ser uma explosão gigantesca e com certeza deve morrer todo mundo que está ao redor. Então, esse é um dos perigos do hidrogênio, ele é extremamente volátil e é por isso que ele falou da força. Só que isso é um problema. Se você começa a colocar hidrogênio num carro preparado para motor a gasolina, a primeira coisa que você vai fazer é estourar o motor do carro todo, porque o carro ele foi pensado para uma força de explosão. Entendeu? E aí quando você coloca um combustível que essa força é muito maior, com certeza vai te gerar vários problemas mecânicos no carro. Aí ele entra numa parte que é a questão da teoria da conspiração, né? Onde o Vilela pergunta, mas por que não fazem isso até hoje? A indústria do petróleo. Aí a gente vai entrar nessa questão. Primeiro, que para mim esse tipo de explicação nunca fez muito sentido, porque é o seguinte, a indústria do petróleo realmente é grande e tem assim uma força bastante grande, mas assim, você tem as outras indústrias também, as indústrias automobilísticas inteiras ao redor do globo. Você acha que ela vai baixar a cabeça para a indústria de petróleo, sendo que se eles tivessem uma solução muito mais viável, eles não fariam? Tá aí a Tesla para comprovar isso que eu estou dizendo. A Tesla, ela usa petróleo nos carros? Não usa. Ela conseguiu lançar um carro elétrico viável, virou top de venda, a empresa cresceu muito, estava valendo mais do que a Ford, se eu não me engano, há uns dias atrás aí. Então quer dizer, você vê que essa justificativa não faz sentido nenhum, entendeu? Essa justificativa de que não se desenvolveu
por esse motivo. Mas vamos continuar assistindo, a gente chega lá. Isso. O carro, eu sempre falo, o carro elétrico, ele foi, Vilela, inventado há 70 anos atrás. Só agora que tá acontecendo. Vamos lá. O carro elétrico foi inventado realmente há muitos anos atrás. Por que só está acontecendo agora? O problema do carro elétrico é tecnologia. Problema que a gente tem até hoje. Tecnologia de bateria. Desculpa, se vocês estão ouvindo um som de fundo aí, é porque tem alguma construção aqui próximo e aí de vez em quando passa caminhão. Então o problema é tecnologia de bateria. As baterias antigas não suportavam quase nada de carga. Você tinha que colocar uma carga nela e ela descarregava muito rápida. Então até que a tecnologia de bateria desenvolvesse, não era possível você ter um carro elétrico. Entendeu? Por causa que o consumo de bateria era muito grande. Então o problema disso não tem nada a ver com indústria de petróleo, isso tem a ver única e exclusivamente com deficiência tecnológica. E essa deficiência tecnológica foi sendo corrigida. Mas até hoje, se você não viu ainda nenhum vídeo aqui no canal, eu tenho vários vídeos que tratam de assuntos que eu gosto muito de inovação, né? Tecnológica. Então tem alguns vídeos que eu trato desse assunto. Tecnologia, a questão de bateria é o grande, assim, atualmente é o grande impeditivo para que os carros elétricos se tornem altamente populares. Elas ainda são caras, elas ainda têm baixa durabilidade, então ainda a questão de autonomia já foi resolvida na questão de bateria, porque já tem bateria aí que suporta 500, 600, 700 quilômetros aí com uma carga, então quer dizer, você já resolveu, mas ainda é muito caro, né? Ainda a tecnologia ela ainda precisa avançar muito nesse quesito. Em 70, 80 anos atrás isso não tinha a menor condição. Então essa questão de que é a questão da indústria do petróleo não faz o menor sentido. Vamos lá. Acho que o carro movido a água vai entrar? Caramba. Então é um lobby muito grande para não deixar essas novas tecnologias mesmo limpas. Porque se o carro movido a água for pro mercado, o preço da água já é mais caro um litro de água do que um litro de gasolina. Caramba. De novo, isso daí que ele falou não faz o menor sentido. Se um carro movido a água, se os carros fossem começar a utilizar água, você poderia utilizar água do mar, por exemplo. A água, ela é cara hoje em dia, mas com certeza é muito mais barato que o litro da gasolina, porque a gente está falando de água tratável, potável para consumo humano, entendeu? Água para eletrólise, você não precisa desses tratamentos todos. Você pode usar até água salgada, você consegue fazer eletrólise. A água, porque a fórmula básica é a mesma, H2O. Você só vai ter que achar um jeito de livrar depois o tanque dos restos minerais. Ali o sal vai ficar dentro do tanque. Se você achar uma maneira de facilmente limpar o tanque, está resolvido o problema. Ou então, você pode simplesmente pegar a água e tirar o sal da água e usar a água, aquela água que ela é sem sais nenhum. Então, assim, de novo, o motivo não é esse, entendeu? Não é esse, o motivo não tem nada a ver com isso, não faz o menor sentido isso. O planeta Terra aí é formado, acho 70 e poucos por cento, posso estar errado, acho que é 80, entre 70 e 80% de água. Então, quer dizer, se a gente conseguisse ter realmente um carro movido a água, era uma solução para muita coisa. Até porque a eletrólise, ela é um processo que ela acontece o seguinte, ela gera o hidrogênio, depois quando você joga o hidrogênio na câmara de combustão, que tem o faiscamento e ele explode, na queima do hidrogênio volta a ser água. Então, um dos resultantes do processo de queima de hidrogênio é a própria água. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Sentido zero, entendeu? Isso daí ele tirou, não sei da onde. Mas vamos lá. Não é? Não, acho que agora não. Agora que a gasolina tá cara pra caramba. Mas antigamente era um litro de gasolina, você pagava mais caro que um litro de água. O cara tinha a ideia tão genial que é capaz de terem matado o cara. Pode ser também, né? E ele falou que ia converter o carro ainda antes, logo antes da corrida? Antes da corrida. Meia hora antes ele falou, eu vou converter todos os carros meia hora antes da corrida. Quem tem mais detalhes... ele falou, e ainda faço um avião descer
Na época, o governador era o Maluf. Ele falou, ainda faço o Maluf descer num avião movido a água. Já pensou, A cara, o pista preço lá. da passagem como ia cair se fosse avião movido a água? Tem um cara aí Avião movido a água. Bom, eu acho que eu não vou nem comentar, vai. que postou, se procurar no Google, vai ver. Tem um cara que tá com uma moto aí, acho que é lá no Nordeste, Ah, é? que ele tá com uma moto movida a água. Não é isso, sabe por quê? Esse negócio de separar a molécula de hidrogênio e oxigênio e fazer estourar o hidrogênio é uma coisa que cientificamente é provado que tem viabilidade, entendeu? Então tem muito cara estudando isso e faz acontecer. Pô, cara, o pessoal entrou numa discussão aqui. Bom, isso é provado cientificamente que tem viabilidade. Defina viabilidade. É a primeira coisa que eu falaria para ele. O que você quer dizer com viabilidade? Mas assim, é possível fazer? Eu já disse, é possível. Não tem dificuldade nenhuma. Processo de eletrólise é conhecido, igual o pessoal fala, é mais velho do que andar para frente. Então não tem dificuldade nenhuma de se fazer isso. O grande problema disso eu vou citar daqui a pouco. Eu só vou ver o que mais que ele vai falar aí, mas por quê? Bom, você pode estar se perguntando, então quer dizer, você está concordando com ele, tudo é possível fazer, não tem dificuldade nenhuma, não tem segredo nenhum. Se você colocar lá 2 eletrodos dentro de um copinho de água ou de um tanque de água, você vai gerar hidrogênio, sim. Sim, exatamente isso. Agora, deixa eu só ouvir o que ele vai falar mais. Química sobre carros à base de água, explicando por que não é possível. E daí outras pessoas aqui falando que é possível. Saberemos logo sobre isso. Realmente. E... Eu acho que é possível, claro que é possível. Eu andei no carro, caralho. Tá louco? Eu coloquei água, eu cheguei no posto, eu não me esqueço. O cara falou, completa, doutor? Eu falei, com água. Ele, quê? No tanque. Água? Eu falei, água, aquele negócio que você joga aqui pra lavar o vidro do carro. Taca, enche de água e taca no tanque. Ele falou, mas vai estragar. Falei, não vai estragar, pode tacar água no tanque. Caramba. Eu falei pro cara pôr água. Mas, eu andei, pode falar aí pra todo mundo. Mas eu andei no se carro. tivesse um negócio que jogava essa água pra outro lugar e não caía no tanque? Não. E aí usava o combustível e já tava lá. Não. Você abriu o motor do carro, você falava, isso aqui era diferente. Tem um gás. Bom, vamos começar por um seguinte. Essa questão de água no tanque, para quem conhece o sistema do carro, como que funciona um carro, com certeza tinha um desvio, porque mesmo para fazer o processo de eletrólise, você vai ter que fazer uma modificação no carro para que isso aconteça. Se você injetar água no tanque de gasolina do carro, o tanque ele vai para a bomba de combustível que vai injetar água no motor, aí você vai estragar o motor. Não existe isso de você fazer essa modificação e injetar água no tanque de combustível de um carro a combustão, a diesel, a gasolina, a etanol. Isso não existe. Ele com certeza tinha um desvio e com certeza esse cara fez o desvio para mostrar para ele. Isso não tem a menor dúvida. Agora o seguinte, ele também pode ter... Aí ele fala assim, mas... será que isso funciona? Funciona, eu andei no carro, sim, eu acredito que ele pode ter andado no carro. Mas, bom, eu vou só completar daqui a pouquinho, deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa. Ato diferente aqui dentro. Caramba. Era bem louco que o negócio. medo dessas paradas. Pronto, acabou aqui. A parte era exatamente essa, então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu só... finalizar aqui a gravação da tela. Pronto, igual eu disse que eu não ia editar muito, ok. Bom, vamos lá. O porquê que isso não é possível. Inclusive, deixa eu só tirar esse fone aqui. O porquê que isso não é possível e o porquê que eu falei para vocês que isso não é possível. Que é o seguinte, para você realizar esse processo de eletrólise, você vai ter um consumo de energia elétrica para poder fazer isso. Consumo de energia. Pensa aí que as energias elas se transformam. Por exemplo, como que funciona uma usina de energia elétrica que tenha, por exemplo, hidroelétrica? Você tem lá um rio, aquele rio tem energia potencial
armazenada, a energia cai, bate numa turbina que gera um movimento mecânico na turbina. Aquele movimento mecânico ele é convertido em energia elétrica. É 100%, por exemplo, a energia potencial do rio, na hora que ela bate na turbina, 100% daquilo vira energia elétrica? Não vira. Não existe nenhuma máquina perfeita. Isso é ciência, tá bom? Não existe máquina perfeita. Toda máquina tem perda de energia. Então, por exemplo, quando a água bate numa turbina, primeiro, ela vai ter uma perda ali de força na inércia, na questão de girar aquela turbina. Fora isso, tem atrito na turbina gera calor, tudo isso é você convertendo aquela energia potencial em outros tipos de energia, calor, energia elétrica, atrito. Então, quer dizer, você não consegue ter uma máquina que gera 100% de nada. Isso não existe. Isso é fisicamente impossível. Se alguém conseguir fazer uma máquina perfeita, Nobel de Física para a pessoa, na hora, entendeu? Porque ela vai revolucionar o mundo. Existem máquinas que elas têm um rendimento muito alto, entendeu? 90%, 90 e poucos por cento, rendimento alto, mas sempre tem perda, não tem como não ter perda. Bom, deixando isso de lado, então quando você tem lá, você coloca 2 eletrodos na água, aquele eletrodo ele vai gastar uma certa energia para poder extrair as moléculas de hidrogênio e de oxigênio, ou seja, separar, fazer o processo de eletrólise da água. O problema é que esse processo de eletrólise, ele gasta muita energia. Então, o que isso significa? Seria impossível um carro, sem, por exemplo, nenhuma outra fonte de energia, ou tendo uma pequena fonte de energia inicial, quer dizer, você começa o processo da eletrólise, então você está injetando energia na água para fazer a separação do hidrogênio e oxigênio. Então começa a sair hidrogênio. Você começa a queimar esse hidrogênio, a força da queima desse hidrogênio vai ser mandado para você girar o motor do carro, e com o motor do carro girando, você carrega a bateria. Aí carregando a bateria vem para a eletrólise de novo. Quer dizer, você teria feito nisso uma máquina mais do que perfeita. Por quê? Porque a energia que você gastou para poder fazer o primeiro processo de eletrólise, ela vai ter que se decompor numa energia para movimentar o carro, e aí com todas as perdas do carro, atrito com o pneu no asfalto, no próprio motor, aquecimento, tudo, entendeu? Todas essas perdas, ainda vai ter que sobrar energia suficiente para você injetar de novo no processo de eletrólise. Então, isto não existe, entendeu? Isso não é possível de ser feito. Então o problema está aí, a limitação desse processo é uma limitação física. Não é possível você gerar mais energia do que você gerar menos energia e consumir mais energia. Então é por isso que essa questão de carro a água é balela. Provavelmente o que aconteceu aí com esse amigo dele? Ele tinha uma bateria. Essa bateria realizou o processo de eletrólise e com a energia dessa bateria ele movimentou o carro, mas ia chegar a um certo ponto que aconteceu o seguinte: a energia da bateria ia acabar, acabando a energia da bateria não ia ter mais eletrólise e o carro parava, porque o carro não ia ter como gerar energia para a movimentação dele e ainda recarregar a bateria, entendeu? Então o problema é esse, o problema que não funciona, e isso é comprovado. Eu poderia passar aqui, existem cálculos de engenharia que você faz e você vê que na ponta do lápis esse é um processo impossível de acontecer. É por isso que carro movido a água não existe. Aí alguém pode dizer assim: mas eu ouvi uma matéria dizendo que estão fazendo carro movido a hidrogênio. Verdade. Tem algumas montadoras aí investindo nisso já, ele não estava dizendo que os donos do petróleo não iam permitir que isso acontecesse. Já tem alguns desenvolvimentos de carro a hidrogênio, mas o que é esse carro a hidrogênio? O hidrogênio vem pronto, é carro a célula de hidrogênio. Então você tem uma célula já com hidrogênio pressurizado,
você coloca essa célula lá, você pode recarregar e o jeito de carregar aí vai depender de como que o carro for montado, mas assim, o fato é, você não produzirá hidrogênio a partir da água, o hidrogênio vem pronto, você coloca lá, o carro vai funcionar maravilhosamente bem, seria um carro verde, porque a produção do hidrogênio, bom, geralmente é um carro, a gente pode considerar um carro verde, porque assim, ele teria impacto nenhum, porque uma vez que você queima o hidrogênio, vira água e vem para a natureza, então seria algo super sustentável, desde que você se preocupe com aquilo que eu falei primeiro, que é a segurança do automóvel, de não explodir, né, o automóvel, e outra coisa, que você consiga produzir hidrogênio barato. Aí é que está o ponto, quando vocês forem consultar quanto que custa aí um metro cúbico do hidrogênio, você vai ver que é caro o metro cúbico do hidrogênio. Por quê? Porque processo de eletrólise é caro, entendeu? Não é à toa que até hoje não se usa, né? Mas é possível, obviamente, com esse desenvolvimento tecnológico, a gente chegar nessa questão de um carro, por exemplo, a hidrogênio. A minha expectativa é que as coisas vão mais para o lado do elétrico mesmo, as baterias estão sendo desenvolvidas, as baterias já estão assim, com uma robustez bastante grande. Eu vi uma matéria agora há pouco, inclusive, dizendo que a Toyota deu o braço a torcer e está começando agora a investir numa fábrica de bateria, porque ela vai começar a produzir carros elétricos. Se eu não me engano, é a própria Toyota, eu posso estar enganado, se tiver, vocês deixem comentário aí, mas se eu não me engano foi a própria Toyota que ela estava com foco em desenvolver carro a hidrogênio ao invés de carro a eletricidade. A eletricidade tem todos os problemas, infraestrutura, produção da própria eletricidade, né? Então para a gente produzir isso com meios mais sustentáveis e tal, mas do fato é que assim, tecnologicamente não tem nenhum impeditivo, nem carro elétrico, nem carro a hidrogênio. Economicamente tem. O carro a hidrogênio, você teria que ter, seria caro, essa questão dessa infraestrutura toda de produção de hidrogênio seria muito cara, então provavelmente não valeria a pena de fazer. Então não tem nada a ver com os donos do petróleo, sei lá, o pessoal vai mandar sumir com a pessoa, porque é o seguinte, isso é uma coisa que ninguém consegue controlar. Se isso daí fosse possível, as pessoas já estavam rodando com isso, um carro movido a água aí há muito tempo, entendeu? Porque isso você não consegue controlar. Se é conhecimento ele se espalha, então não tem como. Tá certo? Bom, eu quis fazer esse react, espero que não tenha ficado longo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Também divulgue isso, se você já conversou com alguém sobre isso, mande esse vídeo que com certeza eu acho que vai ficar muito explicativo aí para as pessoas que assistirem, tá bom? Então nos vemos aí num próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!